Bom, gente, então vamos ver agora o famoso teorema de resíduos de Cauchy, que na verdade é mais, nesse ponto, apenas uma observação, depois de toda a construção que a gente já vem fazendo até aqui. Então, o teorema de resíduos de Cauchy diz o seguinte. Então, suponha que a gente tenha a seguinte situação, olha, a gente tenha aqui em C uma função que é holomorfa, analítica, ao longo de um caminho C e na região interior a esse caminho C, exceto em um número finito de singularidades, que são, portanto, isoladas, etc. Zn. Então, suponha que a nossa função f seja analítica ao longo de C, tá? E na região interior a C, exceto nos pontos Z1, Z2, etc. Zn. Tá legal? Então, a integral de f ao longo de C vai ser 2πi vezes a soma do resíduo de f em cada singularidade. Tá legal, gente? E a demonstração é super direta. Então, imagina que em torno de cada singularidade, como são isoladas, né? A gente tem aí um pequeno caminho, certo? Então, tenho C1, C2, etc., Cn, caminhos simples, fechados, que só contém a singularidade Zi em seu interior. Então, o que nós sabemos do princípio da deformação de caminhos, né? Princípio da deformação de caminhos. Nós temos que a integral de f ao longo de C vai ser a soma da integral de f ao longo de cada um desses caminhos. Então, vai ser a integral de f ao longo de C1 mais a integral de f ao longo de C2 mais etc. mais a integral de f ao longo de Cn. Ora, cada uma dessas coisas, pelo que nós acabamos de ver e definir, é exatamente 2πi vezes o resíduo de f na singularidade interior ao caminho. Então, no caso C1, a singularidade é Z1, C2, a singularidade vai ser Z2, etc. 2πi resíduo de f em Zn. E obtemos assim o resultado. Tá legal? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, vamos lá. Vamos supor que a gente queira calcular a integral de 4z menos 5 sobre z que multiplica z menos 1 dz ao longo de C, onde aqui C é a circunferência centrada na origem de raio 2, orientada positivamente. Então, veja que a nossa função f de z aqui tem duas singularidades, 0 e 1, e ambas estão no interior de C. Portanto, a gente precisa encontrar o resíduo dessas duas singularidades para calcular essa integral. Então, a gente vai fazer isso, como sempre, né, fazendo manipulações nesse quociente. Então, vamos ver aqui o resíduo de f em 0.
Então, olha só, 4z menos 5 dividido por z, que multiplica z menos 1, a gente pode reescrever da seguinte forma, então, olha, isso é 4z menos 5 sobre z, que multiplica, então, menos 1 sobre 1 menos z. E por que eu escrevi dessa forma? Porque aí 1 sobre 1 menos z, a gente já sabe que é a série geométrica, né, centrada na origem, que é a singularidade que nós estamos calculando o resíduo agora. Então, a gente pode escrever o seguinte, ó. Isso é 4z menos 5 sobre z, só que eu vou ter que trocar o sinal dessa série geométrica por causa desse menos aqui. Então, que multiplica o quê? Menos 1, menos z ao quadrado, menos etc. E vamos aqui identificar qual é o termo que multiplica 1 sobre z, né? Esse é o resíduo que a gente quer. Então, aqui, olha, eu tenho... Então, aqui, na verdade, a gente pode escrever, olha, 4 menos 5 sobre z, né? Bom, esse 4 aqui não vai gerar potências negativas e esse menos 5 sobre z vai gerar, então, uma potência negativa, que é o 5 sobre z, porque cancela o sinal. Então, daqui nós tiramos que o B1 é igual a 5, ou seja, o resíduo de f em 0 é igual a 5, tá? De um jeito bem direto, sem escrever com muitos detalhes. E agora, o resíduo de f em 1, na outra singularidade, olha só, então vejam que 4z menos 5 dividido por z, que multiplica z menos 1, isso é o quê? Posso escrever assim, olha, 4z menos 4 menos 1, né? Dividido por z, que multiplica z menos 1. Então, isso dá 4z menos 1 dividido por z vezes z menos 1. Ok. Então, eu vou separar da seguinte forma, olha, isso é 4 vezes z menos 1, né, o numerador, dividido por z menos 1, vezes o quê? Vezes 1 sobre z. Só que esse z, eu vou escrever 1 sobre 1 mais z menos 1. E por que eu fiz isso? Para aparecer aqui algo parecido com a série geométrica, só que agora centrado em z menos 1. Então, o que nós temos? Nós temos esse quociente é 4 menos 1 sobre z menos 1, vezes, então, o quê? Então, vejam que isso daqui é o quê? É o somatório de menos 1 elevado a n, que multiplica z menos 1, né? Para n indo de 0 até infinito. Então, vamos expandir um pouquinho essa série aqui. Então, isso é o quê? Isso é 1 menos z menos 1 mais z menos 1 ao quadrado menos z menos 1 ao cubo, etc. Tá? Vai alternando o sinal aqui. Então, esse 4, assim como antes aqui, não gera nenhuma potência, né, de 1 sobre z menos 1. E qual é a única potência, então, de 1 sobre z menos 1 que aparece? É exatamente menos 1 sobre z menos 1, que vem de multiplicar isso daqui por 1. E o resto aqui é tudo potência positiva. Então, isso nos diz que, nesse caso, o resíduo de f em 1 é menos 1.
tá bom? Então, nós obtivemos assim, então nós encontramos assim esses dois resíduos, portanto, essa integral vai ser 2πi, que multiplica 5 menos 1, né, a soma dos resíduos, que dá 8πi. Tá bom, gente? Então, eu só vou escrever aqui no cantinho, C é a circunferência centrada na origem de raio 2 orientada positivamente. Então, assim nós podemos calcular essa integral usando os dois resíduos. Bom, gente, então agora a gente vai ver um truque bem interessante, que é considerar o resíduo no infinito, tá legal? Então a ideia é considerar o infinito como uma singularidade isolada. Então parece meio esquisito, mas a gente pode dar essa definição e dizer o seguinte, olha, então dizemos que se uma função f for analítica em uma região anelar dada por R1, menor que módulo de Z menor que infinito, tá legal? E onde esse R1 aqui é maior que zero. Então, nesse caso, dizemos que o infinito é uma singularidade isolada de f. Ok. Bom, parece meio arbitrário, né, dar essa definição, mas vamos ver por que ela faz sentido. Então, a ideia é a seguinte, gente, como é que a gente pode calcular o resíduo considerando o infinito como uma singularidade isolada? Então, suponha que a gente tenha uma função f analítica, exceto em um número de pontos que estão todos dentro de um disco de raio R1, justamente, tá? Então, suponha f analítica em C menos aí uma quantidade finita de pontos, Zn são singularidades isoladas, tá bom? Todas essas. E que, então, todos os Zis estão no interior do disco módulo de Z menor que um certo R1. Então, nesse caso, nós estamos na situação anterior, né? Olha, F é analítica nessa região anelar aqui. Então, o infinito é uma singularidade isolada de F, tá? Beleza. Então, suponha que aqui a gente tenha R1 e aqui todos esses Zis, essas singularidades. Ok, então suponha que exista aqui um caminho fechado C orientado positivamente dentro aí desse R1, tá? Dentro aqui desse conjunto. Então, todas as singularidades estão dentro desse caminho, tá legal? E aí, agora, a gente vai pegar um círculo com raio R0. Então, ó, C vai ser módulo de Z igual a R0. R0 maior que R1, portanto, um círculo fora aí do módulo de Z menor que R1. E vamos orientar esse caminho C0 negativamente. Então, vamos colocar no sentido horário a orientação, ao contrário de tudo que nós fizemos até agora, né? Então, vejam bem, nós temos esses dois caminhos. Um que contém todas as singularidades no seu interior e o outro C0 que está orientado de uma forma que, vejam, a única singularidade que está no interior, quer dizer, à esquerda do C0, é justamente o infinito. Então, o que que nós temos, gente? Então, nós temos que a integral de f ao longo de C, bom,
pelo princípio da deformação de caminhos, isso é a integral de f ao longo de menos C0, ou seja, é menos a integral de f ao longo de C0. Certo? Então, o que acontece, gente? Olha, aqui, pelo teorema dos resíduos que nós acabamos de ver, essa integral aqui vai dar exatamente 2πi vezes a soma de todos os resíduos. FZK, tá bom? ZN, chama. Ai, não lembro como eu chamei antes. Vou colocar ZK, K indo de 1 até N. Tá legal? Só para não confundir com esse izinho aqui. Não lembro se eu fiz isso antes. Espero que não tenha ficado confuso, caso eu não tenha feito. Enfim. E essa integral do lado de cá, a integral de f ao longo de C0, C0 orientado aí negativamente, é quem nós vamos definir como sendo, então, 2πi vezes o resíduo de f no infinito. Então, qual é a utilidade de a gente considerar o infinito como uma singularidade isolada? A utilidade é que, em vez de a gente calcular um monte de resíduo de cada uma das singularidades, a gente passa a calcular um resíduo em uma singularidade, que é o infinito. É certo que nós vamos ver que esse resíduo aqui é calculado de forma um pouquinho diferente, mas ainda assim é possível fazer. Tá legal? De qualquer forma, antes de prosseguir, eu só quero aqui reforçar que a integral de f ao longo de C vai ser, então, menos 2πi vezes o resíduo de f calculado no infinito. Tá bom? Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente pode calcular esse resíduo. Bom, gente, então o que a gente vai fazer? Nós estamos, portanto, considerando que a nossa função f é analítica em C menos Z1, etc., Zn, singularidades isoladas, certo? Então, isso nos diz que f é analítica nessa região anelar aí, R1 menor que módulo de Z menor que infinito, onde aqui R1 é maior que zero e é suficientemente grande para conter todas essas singularidades em seu interior. Tá bom? Ok. Então, pelo teorema de Laurent, nós temos uma expansão de Laurent para f. Então, a nossa f de z pode ser escrita como o somatório de Cn, z elevado a n, estamos aqui numa região anelar centrada na origem, tá? Com n indo de menos infinito até infinito, onde aqui Cn é o quê? Então, é 1 sobre 2πi, que multiplica a integral ao longo de menos C0 de f de z sobre z menos 0, que é o centro, elevado a n mais 1 dz, onde aqui n é 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2, etc. Legal? Então, vocês podem voltar lá na aula do Teorema de Laurent para ver que a gente pode realmente escrever a expansão dessa forma, tá bom? Com os CNs dados por essa integral aqui. E esse menos C0 é porque vocês lembrem que nós estamos pegando o C0 orientado negativamente, né? No sentido horário agora. Então, aqui está o C0. Em seu interior estão todas as singularidades da função. Tá legal? Então, por isso, nós pegamos aqui menos C0. Ok. Então, o que nós vamos fazer, gente? Aqui, no lugar de Z, eu vou colocar 1 sobre Z.
Então, f de 1 sobre z, isso aqui vai ser o quê? Vai ser o somatório de Cn dividido por z elevado a n, para n indo de menos infinito até infinito. E essa série vai convergir desde que o quê? Desde que o módulo de 1 sobre z seja maior que R1 e menor que infinito. Ou seja, desde que o módulo de z seja maior que 0 e menor que 1 sobre R1. Tá legal? Então, esse é o novo disco aí de convergência dessa série aqui. Além disso, nós vamos fazer o seguinte, eu vou multiplicar isso daqui por 1 sobre z ao quadrado. Então, quando eu faço isso, aqui eu acrescento um n mais 2, tá? E aí eu posso, então, reescrever, só reindexando essa série, como sendo, então, soma de Cn menos 2 dividido por z elevado a n, para n indo de menos infinito até infinito, tá bom? Daqui para cá eu só reindexei. E essa série aqui, que corresponde a 1 sobre z quadrado vezes f de 1 sobre z, converge aqui nesse disco. Então, vejam, gente, olhando para essa série aqui, olha, se a gente fizer o n igual a 1, o que eu vou ter? Eu vou ter, olha, c menos 1 dividido por z, que é justamente quem nós queremos. Então, c menos 1 é quem? É o resíduo dessa função aqui, calculada no zero, porque é o coeficiente que multiplica o termo de grau menos 1, de potência menos 1. Então, é o resíduo de quê? De 1 sobre z ao quadrado, que multiplica f de 1 sobre z, calculado na singularidade zero. Então, por um lado, nós temos esse cara aqui, c a menos 1. Agora, quem vai ser o c a menos 1 se eu olhar para essa expressão aqui, olha? Então, por outro lado, c a menos 1 é quem? Então, aqui vai ser, olha, 1 sobre 2πi, que multiplica integral ao longo de menos c0 do quê? De f de z dz, porque aí menos 1 mais 1 dá 0. Então, f de z dz. Então, isso vai ser igual a menos 1 sobre 2πi vezes a integral de f ao longo de c0. Agora, gente, quem é essa integral que nós acabamos de definir? Essa integral é exatamente 2πi resíduo de f no infinito. Então, isso nos dá, cancelando com esse 2π aqui de baixo, menos resíduo de f no infinito. Então, o que nós concluímos daqui, gente? Nós concluímos que o resíduo de f no infinito é exatamente menos o resíduo de 1 sobre z quadrado, f de 1 sobre z, calculado em zero. Tá legal? Essa é a conclusão. Vou escrever aqui, conclusão. Então, o resíduo de f, calculado no infinito, é igual a menos o resíduo de 1 sobre z ao quadrado, f de 1 sobre z, calculado em zero. E é assim que nós calculamos, então, o resíduo de uma função no infinito. Bom, gente, então, juntando essas duas coisas, o que nós temos? Ó, nós vimos, pelo teorema dos resíduos, de novo, essa mesma situação. Então, suponha que a gente tem aqui, tá? Um caminho fechado C, orientado positivamente, que contenha todas as singularidades isoladas de f em seu interior. Então, a integral de f ao longo de C vai ser 2πi vezes a soma do resíduo
de f em cada singularidade. Vou chamar aqui k. K indo de 1 até n. Tá legal? Ok. Então, por outro lado, a gente pode considerar aqui um caminho maior que C, tá? C0, orientado positivamente, né? Então, pelo princípio da deformação de caminhos, essa integral aqui é menos a integral de f de z dz ao longo de C0. Bom, essa integral aqui, por sua vez, a integral é 2πi resíduo de f calculado no infinito. E temos aí, então, esse sinal de menos. Bom, nós acabamos de ver que esse resíduo, por sua vez, ele é menos o resíduo de 1 sobre z quadrado, f de 1 sobre z, calculado em zero. Então, menos com esse menos se cancela, sobra aqui apenas 2πi resíduo dessa função calculada em zero. Então, o teorema dos resíduos nos dá essas duas possibilidades, tá? Em cada caso, a gente vai avaliar se vale mais a pena calcular o resíduo em torno de cada singularidade ou calcular esse resíduo em torno da origem. Então, vamos ver um exemplo, ó. Vamos pegar aqui a função f de z igual a z ao cubo, que multiplica 1 menos 3z dividido por 1 mais z vezes 1 mais 2z elevado a 4. Tá legal? Bom, então, nós temos aqui algumas singularidades, né? Vocês podem verificar que todas essas singularidades estão contidas. Então, as singularidades estão todas contidas na circunferência centrada na origem de raio 3, quer dizer, no interior dessa circunferência. Tá legal? Orientada, claro, positivamente. As singularidades estão, vou colocar aqui, no interior dessa circunferência aí. Bom, então vamos lá. Quem é 1 sobre z ao quadrado vezes f de 1 sobre z? Então, isso vai ser 1 sobre z ao quadrado, que multiplica. Então, vamos lá, que eu tenho 1 sobre z ao cubo, vezes 1 menos 3 sobre z, dividido por 1 mais 1 sobre z, que multiplica 1 mais 2 sobre z elevado a 4. Tá legal? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre z ao quadrado, que multiplica. Então, em cima nós temos 1 sobre z ao cubo, que multiplica z menos 3 sobre z. E aqui embaixo nós temos z mais 1 sobre z, que multiplica, então, z elevado a 4 mais 2 sobre z elevado a 4, tá? Então, esse z elevado a 3 vezes z cancela com esse z elevado a 4 de baixo, tá? Esse z ao quadrado cancela 1z com aqui. Então, no fim das contas, nós ficamos com 1 sobre z, que multiplica o quê? Então, em cima restou z menos 3, dividido por, embaixo restou z mais 1, que multiplica z elevado a 4 mais 2. Tá legal? Então, vejam bem, gente. Nós queremos calcular o resíduo dessa função aqui na origem. Então, olhando agora para esse produto, essa parte aqui, olha, é analítica na origem.
Tá legal? Então, o resíduo virá de achar o termo constante desse quociente aqui, multiplicado por 1 sobre z, e aí nós vamos ter o resíduo, tá legal? E como nós temos aqui, olha, menos 3 e aqui o termo livre é 2, o termo constante que sai daqui é menos 3 sobre 2, tá? Então, isso daqui significa que a gente pode escrever, ó, vamos lá, 1 sobre z ao quadrado, f de 1 sobre z, isso vai ser 1 sobre z, né, que multiplica, então, menos 3 sobre 2, tá legal? Mais coisas de potência positiva, escrever A1z mais A2z quadrado, etc. Certo, gente? Então, daqui nós tiramos que o resíduo de 1 sobre z ao quadrado f de 1 sobre z na origem é menos 3 sobre 2. Tá legal? Vou ter que subir um pouquinho aqui o quadrinho, só para caber. Então, a integral de f de z, que é z ao cubo, 1 menos 3z, dividido por 1 mais z, vezes 1 mais 2z elevado a 4 dz, ao longo de C, onde C aqui é essa circunferência centrada na origem, orientada positivamente, vai ser o quê? Vai ser 2πi vezes esse resíduo que nós acabamos de encontrar, 2πi, que multiplica menos 3 sobre 2, isso dá então menos 3πi. Tá legal, gente? E ainda que a gente tenha feito alguma continha aqui, né? Ainda foi menos do que teria sido se a gente fosse calcular o resíduo em cada uma dessas 5 singularidades. Tá legal, gente? Então, realmente, considerar o infinito tem suas vantagens. Tá bom? Bom, gente, então essa semana nós vamos ficar por aqui. Bons estudos e até semana que vem.